Senhor, nós queremos te dar graças por mais esse dia. Obrigado pela tua presença sobre cada família, Senhor, que tem buscado de ti a orientação, a agenda do dia. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso nós queremos entregar, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que iremos fazer, queremos que seja debaixo da tua graça, que a tua perfeita vontade prevaleça, Pai. Tira o nosso eu e que o Senhor traga mesmo conselhos práticos, que venhamos a executar a Tua palavra, trazendo a experiência, Pai, de estarmos no centro da Tua vontade. E que isso faça coisas maravilhosas acontecerem em meio às demandas do nosso dia, Pai. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu acordei com uma frase. Como você lida com as demandas da vida? Como você lida com as demandas da vida? Esse Deus é lindo, né? Em detalhes para nós. Nós vamos estar lendo em Hebreus 12. Abra sua Bíblia. Nós vamos estar lendo Hebreus 12, de 1 a 4. Hebreus 12, lembra que todo ele é maravilhoso, tá? Então, eu costumo dizer que quem lê Hebreus e não sabe o que diz Hebreus 4 e Hebreus 12, não leu Hebreus. Esses dois capítulos, para mim, são fundamentais para o nosso dia a dia. Hebreus trata de coisas maravilhosas, né? Sobre Jesus, o que ele representa para nós. Mas, se você conseguir guardar Hebreus 4, que trata do descanso de Deus, e Hebreus 12, que ele mostra também sobre a disciplina, sobre tudo que nós temos que fazer, que caminhar, como é que a gente vai andar. Pode aproveitar durante a semana e ler Hebreus todo, como sempre a gente coloca, né? Leia sempre o livro todo, a carta toda, o que foi indicado, para quê? Para que você entenda o contexto. Hebreus também trata sobre o cuidado com os pastores, que às vezes a gente esquece. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas vão na igreja, só querem receber, mas não sabe se naquele dia, às vezes, o pastor está passando por uma situação, uma demanda tão grande que precisa receber também. Um abraço, e volto a dizer sempre, quando eu falo de receber, não falo de dinheiro. Dinheiro é o último caso, eu falo de um abraço, uma palavra de carinho, de amor, né? E às vezes a gente chega com tanta coisa que a gente pensa só em nós. Deus não quer isso. Hebreus trata também do cuidado com os líderes. E nós vamos estar lendo Hebreus 12 agora. Quer ler para a gente? Claro. Acharam aí? Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Ele leu de 1 a 4, mas eu quero ler o título do capítulo. Olha que coisa interessante. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. E foi interessante porque essa semana eu recebi da Ana Paula um vídeo, e eu estava ouvindo, e hoje, aliás, de manhã cedo, essa semana eu recebi o vídeo, mas hoje, depois que a mensagem estava toda prontinha, eu fui ouvir o vídeo todo. E aí tratava exatamente disso. Por que você não se alegra no meio das provações? Por que você não dá graças, né? Não agradece tudo que está acontecendo? Por quê? Porque tudo isso faz parte da construção, como a psicologia fala muito forte disso, né? Nós estamos em construção. Então,
Hoje é uma coisa, outra amanhã, outra depois. Por quê? Porque Deus está vendo se a gente vai passar na prova. Ou se a gente vai chutar a prova, chutar e vai deixar para lá, como a gente vê muita gente chutando balde, como eu sempre, eu e uma amiga brincamos muito, rimos muito já há anos disso, mas até hoje, quando a gente lembra, a gente ri sem nada, sem motivo nenhum quase. O que que é isso? É que uma vez eu cheguei no centro de Niterói, e quando nós fomos entrar na loja, que a gente precisava comprar algo, bem na entrada tinha um balde atrapalhando. Quem entrava tinha que tirar o balde da frente para passar. E tinha uma goteira ali. E aí quem já me conhece sabe, eu cheguei, ela, espera aí, não passa aí não, quem está com a goteira, olha, cuidado com o balde. Aí eu muito arteira, eu olhei, cuidado com o balde? Que cuidado com o balde? Quem tem que ter cuidado são eles. Como é que você abre uma loja com uma goteira dessa na porta de entrada, ainda vai colocar um balde? Chutei o balde para o lado e entrei na loja numa boa, como se nada tivesse acontecido, mas fiz de impulso. E ela riu até não querer mais, ninguém aguentou. Mas o que que Deus tem me falado sobre isso? É isso que acontece. Você vai vendo uma coisa errada, 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 e você uma hora não esquece, até sem perceber, você chuta o balde, chuta o balde. Só que quando você caminha com Deus, você vai vendo que isso não pode ser sempre assim. Você pode até acontecer isso uma vez ou outra, isso pode acontecer com qualquer um, né? Porque eu fiz sem pensar. Eu fiz dando gargalhada, rindo, brincando, e a dona da loja também não aguentou quando ela viu a cena. Por quê? Porque é algo que precisa ser tratado. Quando você vê algo que não foi tratado, você pode, de uma hora para outra, ficar revoltada com a situação e chutar o balde, mas isso não pode acontecer sempre. Isso não é uma coisa corriqueira. Na minha vida nunca mais aconteceu. Isso deve ter uns 25, 30 anos, nunca mais eu fiz. Mas por quê? Porque hoje eu aprendi com Deus que não é para a gente estar fazendo uma coisa desse jeito, né? Eu posso chegar ali com delicadeza, com amor, colocar o balde do lado, ou então passar pelo lado e chamar a dona e falar assim, escuta, já tem uma semana que está aí, né? Que tal a senhora dar um jeitinho e consertar esse telhado aí, que eu acho que vai ser melhor do que colocar o balde ali na porta para todo mundo ficar vendo, impedindo as pessoas de entrar, não é? Então, Hebreus 12 mostra para a gente a perseverança no meio das provações. E como você lida com as demandas da vida? Eu quero repetir esse texto, essa frase mais vezes, porque foi algo que Deus colocou no nosso coração. Cristo é o nosso maior exemplo de superação. Você não vê Jesus chutando balde. Você não vê Jesus dando bronca, você vê Jesus lutando contra as coisas erradas, Jesus apontando o erro sim de Pedro, Jesus falando do que estava errado. Jesus nunca passou a mão na cabeça de quem estava errado. Às vezes, quem não conhece ele, não conhece a Bíblia, ainda chega a dizer para a gente, quando você tem um comportamento desse jeito, as pessoas ainda falam, Jesus não faria isso. Não, Jesus faria. Diante das coisas erradas, Jesus nunca ficou calado. Jesus nunca ficou quieto. Então, não tem problema nenhum você falar do que está errado, você falar do que você não gostou. Mas o que não podemos fazer é chutar o balde. O que é chutar o balde? É aquilo que Deus tem mandado a gente falar constantemente. Meu casamento não está bom, então a melhor coisa que tem é eu separar. Esse é o caminho mais fácil aos olhos dos homens, mas amanhã ou depois você vai ver o resultado disso. Então, até hoje, eu trabalho no aconselhamento, todos os dias pego problemas seríssimos causados por atitudes desse jeito, de alguém que não teve paciência para tratar da superação. A vida cristã exige foco, preparo e constância. Foco, preparo e constância. Por que que às vezes a gente quer chutar o balde? Porque nós não temos, nós perdemos o foco. É igual um motorista sem norte, sem saber o que vai fazer. Ele não sabe para onde vai, ele fica perdido. Se para você pensar, nós já nos perdemos uma vez, né, na ida para Campinas. Eu acho que vai estar para Não, Campinas, né? Não foi onde? Nem eu lembro. não. Eu não para a cidade lá perto. Uma cidade lá perto, né? Cidade. É. E aí nós nos perdemos, entramos e achamos assim, tá bom, a gente entra aqui, a gente vai achar a saída para voltar para a estrada. Mas nós não encontramos a saída para voltar, porque a gente não conhecia o lugar. E aí nós tivemos que voltar pelo mesmo caminho. E assim acontece com todas as vezes que nós esquecemos e perdemos o foco. A gente estava tendo papo, conversando, quando nós vimos, nós fomos e não sabíamos direito qual o caminho que a gente ia pegar mais fácil. E a vida cristã exige foco, repetindo com propósito, preparo e constância.
Se você tem foco, nada vai te desviar do caminho. Eu costumo dizer até assim, quando eu estou dirigindo, não conversa muito comigo em lugar que eu não conheço, porque certamente eu vou errar o caminho. Onde eu conheço, não, você pode falar à vontade, porque eu vou tranquilo, mas onde eu não conheço, se eu não prestar atenção, isto é, se eu não manter o foco naquilo que eu estou fazendo, certamente eu vou errar. Então, o foco é a primeira coisa que a gente precisa para aprender a superação. O preparo vai naquela área que a gente sempre tem batido na mesma tecla. Se você não lê a palavra de Deus, se você não se abastece de Deus, se você não tem uma vida de oração, você certamente não vai ter condições de chegar no final da corrida. A gente ontem estava pensando nas maratonas da vida. Os dois filhos dele lidam com isso, né? São corredores profissionais quase. E a gente está vendo um amigo nosso com a esposa que está se dedicando a isso. E aí eu fiquei olhando, né? E eu estava dizendo para ele, que coisa interessante, né? O fulano nunca se preocupou muito com horário, nas coisas de Deus, nunca se preocupou com isso, nunca se preocupou com aquilo. Mas agora na maratona, eu nunca vi uma dedicação tão plena. Que coisa tremenda, né? Ah, não, porque eu tenho que correr tanto. Não, porque se eu não fizer essa corrida todos os dias, depois eu não consigo chegar lá no dia e correr. Não, porque... E aí eu fico olhando e falo assim, que coisa interessante. Com as coisas de Deus, a gente nunca viu tanta dedicação, né? Ah, se eu ler a Bíblia hoje, tá bom, mas se eu também não ler, não tem problema. Não, tem problema sim. Numa corrida, se você não treinar todos os dias, você nunca vai chegar lá. Você nunca viu um corredor ganhando uma corrida de qualquer maneira. Não. Nós precisamos de um preparo. Assim é a corrida com Deus. Você não tem como disciplinar seus filhos, orientar seus filhos, se você não conhecer a palavra. Porque nas escolas hoje está sendo ensinado que a gente não pode disciplinar um filho. Não pode fazer. E a Bíblia fala o contrário disso. Nós estávamos olhando agora de manhã, eu e ele, algo que me chamou a atenção. Não, não encha a sua vida, 2 filhos, tá bom. Não encha a sua casa de filhos, não. Isso é antibíblico. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ficar parada com a história. Como assim? Então, eu só vou ter 2 filhos, que é o ideal? Não existe isso na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É importante, quando Deus fala, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, está relacionado exatamente a isso. Como é que eu vou ensinar algo que não está na palavra? Como é que eu vou deixar passar um negócio desse? Não, se eu não tenho certeza, eu não falo. Meu marido às vezes fala isso aí, eu não estou lembrando onde está o versículo, onde é que está mesmo? Mas ele faz questão de perguntar, de fazer para que ele não jogue as coisas de qualquer maneira. Isso é zelo, isso é algo que Deus nos ensina na palavra. Então, eu não posso ensinar uma coisa que eu não esteja vivendo. É importante que você guarde isso, preparo. E a constância, o último item aí, constância também no preparo. Eu não posso hoje ler um texto da Bíblia e levar uma semana para ler de novo. Eu nunca vou ser preparado. A gente está vendo a Priscilinha aí, o Marcelo terminando psicologia. Olha que bênção, os dois. E esse dia eu liguei para ele e ele saiu da sala de aula para me atender, mas me disse assim, nós estamos em aula, pastora. Falei, que maravilha, volta rápido, que eu não sabia. Eu nunca ligo direto, né? Mas esse dia eu estava assim, com tanta saudade deles que eu falei, vou ligar agora. E aí ele estava em sala de aula, mas saiu para falar comigo. E aí eu pude ver que coisa linda. Os dois querendo fazer isso. Nós tivemos uma escola, e até hoje eu escuto o Marcelo dizendo, a nossa escola vai voltar. Eles fizeram pedagogia e agora estão terminando psicologia. E eu já disse para ele, é porque a escola é você que vai abrir, entendeu? Junto com a Pri, eu vou ajudar agora. Por quê? Porque nós precisamos disso. Duvido que eles terminariam a faculdade de psicologia, de pedagogia, se eles não tivessem tido dedicação, constância no estudo. Se eles tivessem estudado hoje uma coisa e amanhã deixasse para depois, daqui a um mês volta na sala de aula. Não, isso não existe em lugar nenhum. Então, guarda isso. A vida cristã precisa de foco, preparo e constância. Depois eu coloquei Hebreus 12. Nos lembra que na nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada espiritual é uma maratona de perseverança.
Você não começa hoje e para. Não, volta a dizer, uma maratona de perseverança. Bem-vinda, Lina. Estou vendo você aí. Que bom. Foi a nossa hospedeira de Petrópolis na semana passada. Deus abençoe você. Eu já estava aqui, que eu tive que atender lá, Que correndo, meu bom. marido. Tá Por isso que bom, eu... querida, tá Ah, bom. Tá bom, obrigada. obrigada a Então, você. nós temos que lembrar que é uma maratona de perseverança. Não adianta eu falar, vou fazer isso hoje, daqui uma semana eu dou continuidade. Não, eu comecei algo hoje, eu preciso terminar o mais rápido possível. A maioria das pessoas hoje, elas começam e param, começam e param. O que eu mais encontro na vida são pessoas decepcionadas, tristes. Aí eu vou perguntar, por que você está assim? Ah, porque eu nunca consegui terminar nada na vida. Hum. Eu falo o quê, por exemplo? A minha faculdade, comecei, estudei 2 anos, perdi. E fiz não sei quanto tempo, perdi. E agora, você se arrepende? Arrependo muito, triste por essa situação. Só que agora, às vezes, não tem tempo mais de recuperar. Então, é uma maratona de perseverança. Eu preciso começar as coisas e terminar. Eu volto a dizer aquilo que eu já falei aqui, mas é bom lembrar, porque não vai faltar os Sambalates e Tobias, como diz em Neemias, para te desanimar. Eu lembro de quando eu comecei a faculdade de psicologia. Eu já coloquei isso para vocês. Minha melhor amiga da época chega perto de mim e fala: para que você vai fazer isso? Você não precisa disso, porque não sei o quê, não sei o que lá. E eu rindo e brincando, que você tem que não pode levar a sério. Eu estou fazendo para cuidar de você e da sua casa. E hoje tem sido assim. Então, é importante você lembrar que quando você pegar nessa maratona de perseverança, você vai encontrar as pessoas mais íntimas suas tentando te desanimar. Para que você vai fazer isso? Ah, mas por que você está fazendo isso? Você não deveria estar fazendo isso. Não leve a sério. Continue mantendo o foco. Continue dizendo, eu vou terminar. E outra coisa, faça como Neemias. Neemias disse para o rei, eu vou e vou voltar dentro de tantos dias. Eu vou terminar isso aí com 52 dias. Então, quanto tempo você leva para fazer aquilo ali? Estabelece metas. Eu vou estudar isso sim. A gente tem feito isso. Nós damos uma aula fixa de um aulão, como o Dimas fala, todo sábado sobre a Bíblia, com mais horas de estudo. E aí, ontem nós estávamos vendo que a semana passou tão rápido que a gente foi fazer tudo na sexta-feira. Eu disse para ele, a gente só erra nisso uma vez só. Nunca mais. Aí ele olhou assim, o que você está falando? Falei, isso mesmo. A gente vai começar a estudar da aula de sábado no domingo anterior. Então, nós temos uma semana para a gente estudar a aula de sábado. Nós vamos parar. E nós fizemos isso uma tarde toda ontem. Paramos, estudamos tudo que a gente tem que falar durante a semana. E que maravilha! Que maravilha isso é estabelecer metas. Eu vou fazer isso até tal dia. Eu vou fazer. Quando chegar final de semana, eu já estou tranquila, já estou em paz. Por quê? Porque eu já fiz cumprir os meus compromissos. Nós somos um povo de compromisso. Você tratou, você faz. Você falou que vai fazer, faz. Não seja aquela pessoa que larga o arado. A Bíblia diz que aquele que larga o arado não entra no céu. Não serve para ser discípulo de Jesus. Olha que coisa séria. Você pegou no arado, agora vai até o fim. Faça rápido o que Deus mandou você fazer e você vai ver ele respondendo rapidamente também o que você desejou. Porque às vezes nós queremos que Deus responda as nossas orações rapidamente, mas a gente não responde os desejos de Deus rapidamente. E aí nós nos perdemos no caminho. Então, é uma maratona de perseverança. E o segredo é não desanimar, nunca, mas manter o foco em Cristo. Por quê? Porque se for em você, você vai acabar desistindo no meio do caminho. Ah, porque eu, né, eu posso mesmo, eu vou conseguir. Não, eu sei que eu tenho um Deus que me ensinou a perseverar. Perseverar no casamento. Nunca vou optar por um divórcio. Eu conheço o meu pai, eu sei o desejo do meu pai, eu sei o que ele quer para mim, eu não vou errar. Como você lida com as demandas da vida? Enfrentamento é a palavra que a psicologia traz para a gente muito forte. Enfrentamento. Agora eu vou te dar o que significa em todas as áreas. Na psicologia, é um conjunto de esforços cognitivos, isto é, você vai trabalhar com a mente naquilo que você vai fazer para que você possa enfrentar as demandas da vida. Então, é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais que utilizamos para controlar, tolerar ou reduzir as demandas internas e externas ou externas estressantes. Então, eu preciso ter esforço cognitivo, isto é, trabalhar com a minha mente. Minha vontade é dar uma surra nesse sujeito.
Eu brinco com ele de vez em quando, dessa forma. Mas a minha mente precisa lembrar que o que que Deus me ensinou? Que eu preciso honrar meu marido, que eu preciso respeitar os projetos dele, que eu preciso perguntar a opinião dele antes de eu fazer as minhas, de eu tomar as minhas decisões. Então, se eu casei no Senhor, se eu entendo os desejos, propósitos do Senhor, eu vou fazer isso. Você pode ter vontade, vontade não tem problema nenhum, mas eu não Vontade posso. é coisa que dá. Vontade é coisa que dá e passa. Dá e passa. Por quê? Porque o que tem que valer são os valores eternos. O Princípio. que Deus? Princípios, exatamente. Então, é um conjunto de esforços cognitivos, estou te dando para você anotar mesmo. É um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais. Então, eu preciso usar a cabeça e eu preciso usar minhas atitudes. Eu estou com vontade de fazer algo ruim, mas eu vou lá e abraço e falo, eu te amo, nossa aliança é eterna, mesmo às vezes sem vontade. Guarda bem isso, porque às vezes você não tem vontade. Teve uma briga, teve um problema, você tem vontade de ir lá abraçar e fazer? Não tem vontade. Mas a vontade, como ele falou, dá e passa. Mas você vai lá e faz o que Deus te ensina a fazer, que é amar até o inimigo. Tem alguém que é inimigo na sua vida, vai amar. Vai respeitar o limite dele, como sempre a gente fala. Comportamentais que utilizamos para quê? Para controlar, olha isso, tolerar ou reduzir as demandas internas ou externas, que são muitas vezes estressantes. Então, controlar, tolerar ou reduzir. Quer dizer, se eu uso os esforços cognitivos e comportamentais, eu tenho vontade de ir, mas eu vou dar uma volta. Esses dias eu ensinei isso para o marido, está brigando, está tendo problema. Vai dar uma volta, querido. Vai lá orar, vai sair, vai dar uma volta, vai orar. Você não pode bater na esposa. Ele olhou bem. Ah, tá certo, é isso. Vai orar, vai sair, sai. Mas avisa ela antes, para não pensar que você está fazendo pirraça. Olha, eu vou fazer uma caminhada de oração agora, porque eu não estou aguentando o peso da minha casa. Ele foi e fez. Foi maravilhoso. Voltou outro. Agora, tem que ser uma caminhada de oração, não é uma caminhada de pirraça. Ah, porque eu vou, porque não sei o quê, não aguento mais essa casa. Isso não é de Deus. Então, os esforços cognitivos e comportamentais, isto é, as minhas atitudes, precisam ser usadas para controlar as minhas emoções, para tolerar o outro ou a situação, ou reduzir as demandas. Será que o que eu estou fazendo vai servir para eu tolerar mais o meu marido? Será que o que eu estou fazendo, eu estou falando de marido, porque é o que eu tenho em casa, né? Você pode ser o filho, para eu tolerar mais o filho, você vai tolerar mais o neto. Não sei. Será que o que eu estou fazendo vai servir para eu reduzir as demandas da minha vida? Então, por exemplo, eu sei que se eu fizer isso, vai preocupar meu marido, vai preocupar meu filho, então eu não vou fazer. Eu deixo de fazer, eu vou reduzir o estresse do outro. Quando eu vou reduzir o estresse do outro, eu também fico totalmente livre do estresse. Então é importante isso. Você está com um ambiente dentro de casa, você está fazendo algo que o outro está incomodado. É simples. Para de fazer. Para de fazer. Se o outro está incomodado, você vai precisar respeitar o limite do outro, sim. Por quê? Porque na casa temos uma família. Ontem nós estávamos vendo um rapaz, um jovem que foi criado desde a infância, os 3 irmãos por 2 mulheres homossexuais. E aí nós pudemos ver ali a situação. Ele disse que a menina, a irmã dele, desde pequena foi embora, por quê? Porque ela começou a defender ele nas brigas, nas lutas da casa. Eles não souberam lidar com as situações estressantes da família. E aí agora, depois de grande, o rapaz começou a namorar uma moça e as mães não quiseram. Ou você escolhe, ou você namora a menina, ou você fica aqui dentro de casa. E ele tomou a decisão sábia dele. Não, eu vou embora, porque eu gosto dela, eu quero casar, quero ter filhos, quero cuidar dos meus filhos. Gente, essa notícia ontem no Fantástico foi linda. Então, nós precisamos lembrar que em momentos de decisões da nossa vida, nós não vamos ficar de qualquer maneira. Nós temos que saber o que a gente quer. Porque senão a gente vai ser forçado a tomar decisões porque outras pessoas estão nos empurrando aquilo ali. O rapaz novo ainda, que foi criado num abrigo, mas estava ali com aquelas 2 mães, ele simplesmente se levantou e foi embora. E elas mandaram ele assinar um termo dizendo que ele tinha direito a nada depois que ele saísse. Ele assinou numa boa, foi embora. Falei, cara, é corajoso, gostei de ver. Agora a justiça está vindo em cima para ver quais os direitos dele. Porque a vida não é assim.
Você pode tomar as decisões que você quiser, mas amanhã ou depois você vai ter que dar conta do que você fez hoje. Então, é fundamental guardar isso. O que também significa as demandas da vida, que é um linguajar bem próprio nosso, bem para o senso comum. É a maneira como o ser humano lida com as demandas da vida. O que é enfrentamento? É a maneira como o ser humano lida com as demandas da vida. Então, enfrentamento é isso. Como é que eu lido com as demandas da vida? Como é que eu lido diante de um problema? Eu chuto o balde, como aquela experiência minha de novinha, ou eu sento, vou conversar em paz. Às vezes eu não consigo muito, mas eu quero fazer. Então eu paro, oro e falo, Deus, tu me conhece. Eu quero tratar esse assunto com mansidão, com calmaria, mas se depender de mim, eu não consigo. Mas quando eu paro e oro, Deus vem e intervém na situação. Então nós temos um Deus que ele nos ensina a pedir a ele tudo. E ele fala, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então, é importante isso. Em Hebreus 12, lemos que para isso precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que insiste em nos perseguir. Então, hoje, eu quero que você guarde bem essa palavra. Deixe o embaraço. O que está sendo um embaraço na sua vida, que está te atrapalhando de avançar? Deixa isso hoje. Deixa o fardo nas mãos do Senhor, deixa Ele tratar da situação. Eu costumo brincar assim, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Significa, Ele sabe muito bem como cuidar das situações. Não somos nós que vamos resolver todas as demandas da vida, não. Nós precisamos lembrar que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas deixa o pecado também. E às vezes a gente pensa que pecado é só aquele que está adulterando. Não. A Bíblia diz que o pecado de murmuração levou todo o povo em Êxodo a morrer no deserto. Então, para Deus não tem pecadinho e pecadão. Esse pecado é desse jeito, esse pecado agora não. Quando eu fico murmurando dentro de casa, quando eu fico falando mal dos outros, eu estou em pecado. Então, eu não vou ter força para combater o pecado lá na frente de prostituição. Se eu quero ver um pecado de prostituição caindo na minha vida, eu preciso ter uma vida santa. E santidade não é só a área do sexo. Santidade vai na fala, quando eu não falo mal dos outros. Quando eu trato de um assunto, se você tem que comentar sobre alguma coisa negativa para poder ajudar alguém, não tem problema. Agora, você levar esse nome da pessoa constantemente de uma maneira negativa para os outros, isso é maledicência. Então, é importante você estar lembrando disso. Isso é pecado. E aí ele fala em Hebreus 12, mantenha essa caminhada firme com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Significa o quê? Que ele começa a boa obra e ele vai terminar. Consumador é aquele que começa e termina uma obra. Então, se ele começou a boa obra na sua casa, na sua família, creia que ele vai terminar isso. Enfrentamento, nós temos dois tipos de enfrentamento: enfrentamento negativo e positivo. O enfrentamento negativo é quando eu me mantenho com raiva, mágoa, falta de perdão, maledicência, etc. Então, eu estou diante de uma situação adversa, ao invés de perdoar, usar o perdão e falar, claro, não gostei disso, mas não quero lembrar mais disso. Não vou guardar mágoa, não vou guardar raiva. Ai, estou com raiva de fulano, não vou nem falar. Tem gente que vira a cara. Tem gente que, quando chega alguém que não gosta, já faz assim, de lado, isola a pessoa. Isso é enfrentamento negativo. Você precisa saber lidar com as situações de uma maneira positiva. Eu não gosto de fulano, mas eu vou lá e abraço fulano e cumprimento ela como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão genuíno. Isso é uma vida livre. Então, o enfrentamento positivo, significa quando eu enfrento o problema, mas com sabedoria, com doçura, com amor, com perdão, dando frutos mesmo fora da estação. Então, eu estou com vontade de sorrir, eu vou sorrir. Mas se eu não tiver com vontade de sorrir, aparecer uma inimiga minha na minha frente, eu vou sorrir para ela como se ela fosse minha amiga. Isso é um enfrentamento positivo. Chegou meu marido em casa, era 11 horas da noite, como eu fazia às vezes. Ai,
vou dar um café quente para ele. Não, quando Deus entrou na minha vida, um café como é que é? Sem açúcar. Deus me disse claramente, não, você vai dar para ele o café com açúcar, mesmo ele chegando essa hora em casa, mesmo ele chegando de manhã em casa, é assim que você vai ganhá-lo para mim. E aí eu comecei a aprender a fazer isso, e o resultado foi tremendo. Poucos meses depois, ele teve um encontro com Deus. Então, quando você faz isso, você é agente de saúde. Um agente de saúde mental, ele trabalha na facilitação. Ele não é alguém que traz impedimento para as pessoas que estão ao seu redor. Ele vai facilitar. Eu brinco sempre disso, você não vai ter na entrada da sua casa uma planta cheia de coisa que vai espetar quem vai chegar. Não pode ser assim. Você vai fazer o quê? Vai plantar ali aquilo que eu sempre lembro até hoje, que eu morava num prédio em Niterói, e eles tinham na frente de um prédio aquela planta semurta, acho que é murta, que era perfumada. Então, eu saía de manhã para ir para a igreja, quando eu saía de manhã, 6 horas da manhã para ir, aquele cheirinho de murta me acompanhava a calçada todinha. Esse é o projeto de Deus para nós. No nosso dia a dia, nós precisamos ser aquela pessoa que traz facilitação. Alguém chegou? Ótimo, glória a Deus, vou abrir o portão, vou receber com carinho, com amor. Mas na hora da entrada, se eles for espetar o dedo em alguma planta ali, uma roseira, você derrubou todo o trabalho que você fez no portão. Então é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós damos amor, fazemos o quê, mas quando chega próximo da gente, a gente usa uma planta, uma coisa como uma planta para espetar quem está chegando. Não, uma palavra negativa. Eu sempre peço a Deus isso, Senhor, me livre de ser isso. Ser aquela planta que vai espetando todo mundo. Não, eu não quero isso. Eu quero ser alguém que traga o teu recado, voz do Senhor na terra, como a Bíblia ensina. Então, isso é importante. Agente de saúde. Ou então, outra frase que eu sempre lembrei dos meus estudos: acendendo luminárias de fé. Acendendo luminárias de fé. Por onde você vai passar, você vai estar lembrando de que você foi chamada para levar luminárias, lâmpadas de fé. Então, você vai dizer para as pessoas que estão ao seu redor, pode caminhar. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas nessa jornada. Você está vendo coisas negativas, mas você pode ter certeza que você vai ver grandes coisas acontecendo. E respeito a todas as crenças, a tudo aquilo que você vai encontrar ao seu redor. Eu gosto de lembrar que na minha faculdade, meus melhores amigos eram os homossexuais. A minha coordenadora acho que pensou que eu não ia gostar deles. Falou, Rita, você vai ficar na equipe dos homossexuais ali, ó, daqueles meninos ali, rindo e brincando. Como se aquilo fosse um problema para mim. Não, foram meus maiores amigos na sala. Que coisa linda, vi até hoje o amor deles quando eu encontro com eles. Então, eu quero que hoje você pense nisso. O time vai dar continuidade aqui e depois eu retorno. Então, avançando aqui naquilo que já foi dito, Deus nos revelou tantas coisas que às vezes eu fico preocupado, né, em saber qual é a perfeita vontade dele em meio às nossas demandas. Acho que demanda, com certeza, é a palavra que nos chama a atenção nessa manhã, porque é algo que acontece na vida de todos nós. Coisas boas, coisas ruins, tragédias, situações financeiras, demandas do dia a dia. Cada um tem as suas. A gente não vive no mesmo ambiente para termos as mesmas situações, mas algumas delas são iguais. Só muda o local, né? É igual filhos. Quantas pessoas falam assim, só muda o endereço, pensam tudo igual. Mas, na verdade, as demandas, elas existem para nos forjar também. Pelo que nós podemos observar na fala da Rita, Deus permite que as demandas cheguem até nós. E uma das coisas que serve para nortear que nós estamos enfrentando uma situação, e Rita também fala sobre enfrentamento, nós podemos escolher qual tipo de enfrentamento que nós vamos ter. Eu creio que Deus tem nos dado capacidade, quando Ele determina que nada vai ser acima daquilo que nós podemos suportar. E no texto que nós lemos aqui em Hebreus, diz que ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, ainda há força em nós, ainda há como vencer as tragédias, vencer as situações e buscar soluções para cada demanda que nós temos que enfrentar. E perseverança, o título, né, do
capítulo 12 de Hebreus, diz perseverança no meio das provações. Não é quando vai começar ainda, não é quando já acabou. Não, no meio. É quando você está ali no fogo, você vai perseverar, conhecendo o Deus que você serve. Isso vai fazer toda a diferença. A sua intimidade com Deus, a palavra dentro de você. Nós estávamos buscando, né, elementos para tratar sobre esse assunto, e nós descobrimos que muitos homens de Deus na Bíblia venceram as demandas quando eles se esvaziaram de si mesmos. Hebreus aqui diz: deixemos todo o embaraço. Ou seja, não existe causa sem solução. Não existe nada que não tenha resposta. Tudo que Deus permite, ele já tem a solução. Estava pensando aqui, quando a gente fala que o rei Ciro, 150 anos antes de nascer, ele já havia sido escolhido por Deus. Ou seja, Deus tem um plano, um projeto para cada demanda. O povo demandava de alguém que pudesse orientar, ajudar, né? Criar situações. E o rei Ciro foi esse homem. E Deus o chama de ungido. Então, aquilo que nossos olhos muitas vezes observam como sendo o fim da linha, vai ser o começo de uma nova fase, dependência de Deus. Abandonar o pecado é isso também. Deixar o embaraço e o pecado. Às vezes a gente quer a solução para os nossos problemas e como a gente enfrenta isso no dia a dia. As pessoas estão lá, orem por mim, preciso disso, preciso daquilo. Tá bom, vamos começar a orar. E Deus começa a nos mostrar o quê? O pecado, o engano, sabe? Aquela coisa que ficou lá no passado, que não foi resolvida, a demanda que foi ignorada, não foi observada, enfrentado. E quando ela fala aqui do enfrentamento que traz resposta, ela está falando do bom enfrentamento. Como vamos enfrentar? O livro do Caio Fábio, ele fala que devemos enfrentar Com doçura. com doçura. Esse é um dos detalhes. Como é que você está enfrentando as demandas que Deus permite chegar à tua vida? Com doçura, com ira, com raiva, né? Por que Deus permitiu isso? E às vezes a gente toma decisões erradas porque não observamos os detalhes. O detalhe é: Deus está conosco em qualquer demanda. Pedis e não recebeste porque pedis mal. Colocar a casa em ordem é a gente realinhar os nossos pensamentos. Uma das situações que nós podemos tomar quando as demandas surgem é definir limites, por exemplo, organizar as prioridades e, no final de tudo, acreditar que nem tudo pode ser resolvido de imediato. Ou seja, dar tempo ao tempo. Às vezes a solução está nisso. Já imaginou aquela situação que você tem durante o início da semana, hoje é segunda-feira, por exemplo, e você tem uma demanda e você quer resolver essa demanda e tal, e você não consegue resolver no mesmo dia. E aí vai passando o dia, vem a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Lá no final de semana, aquela situação foi resolvida. Aquilo que você não consegue, Deus resolve para você. Mas você tem que ter essa visão. Nem tudo vai ser resolvido de imediato. O tempo, muitas vezes, vai trazer a solução sem você ter que mover nada. Por isso que a palavra de Deus diz: aquietai-vos, né? Fica quieto, porque eu sou Deus. E é esse Deus que nós servimos, que permite as demandas, que traz a resposta para as nossas demandas. Em Filipenses 4, 6, ele diz assim: não estejais inquietos. Coisa uma. Por nada. Qualquer demanda não pode trazer inquietação ao teu coração. Não pode trazer ansiedade. Não pode trazer a tristeza. Pelo contrário, aqui mesmo em Filipenses 4, no versículo 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. 3 vezes ele fala: outra vez vos digo, regozijai. Então, a alegria é uma forma de enfrentamento das demandas. Não, com alegria, com doçura, com paciência, com resiliência, eu vou enfrentar com perseverança qualquer
uma das situações que nós podemos chamar de demandas. Eu vou enfrentar isso, e você vai ver no final do dia, no final da semana, o tempo vai passar e tudo vai se aquietar, porque Deus faz a coisa perfeita. E hoje, eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Quais são as minhas demandas? Eu vou organizar elas, eu vou priorizar elas, e eu vou resolver, como a Ita também colocou aqui. Muitas vezes é um trabalho inacabado. Comecei, não tenho mais ânimo para continuar, mas foi Deus que chamou, você tem certeza? Realinhe as suas ideias e aí estabeleça o foco, né? O preparo, eu vou estudar, eu vou enfrentar essa situação e vou vencer. E seja constante, e você vai ver o resultado no final. Como ela citou aí o Marcelo e a Pri, né? Eles traçaram estratégia e hoje, né, quase chegando à aposentadoria, eles sabem onde eles querem chegar. E nós precisamos dessa determinação, nós precisamos dessa confiança. Deus está presente na minha vida. Mas como que Deus está presente? Quando eu deixo tudo que é embaraço, quando eu deixo o pecado, quando eu abro mão de querer provar que eu sei o que eu estou fazendo. As coisas acontecem a nosso favor exatamente quando nós provamos para nós mesmos que não sabemos o que nós vamos viver daqui para frente. Não sabemos, mas Deus sabe. Mas eu confio em Deus, então pode ficar tranquilo. Pode aquietar a tua alma, porque tudo já deu certo. E Deus sempre está presente na nossa vida, mano. E ele fala assim, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Quanto mais se levantar as lutas, mais você vai se posicionar em cima da palavra que Deus tem gravado no seu coração. Vence o mal com o bem. E assim a gente vai para Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não tem só algumas coisas, só algumas demandas. Não, todas as coisas. Então, a permissão de Deus, ela cria em nós um coração pronto, preparado para resistir ao mal e vencer o mal com o bem. Ainda que a multidão se levante contra mim, como Jesus é o exemplo deixado para nós, ainda que o mundo se levante contra aquilo que ele falava, ele não se deixou vencer. O bem prevaleceu. A palavra de Deus continua sendo fiel. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, demandas sempre vão existir. Demandas da vida é para mim, é para você, para todos nós. O problema é como nós vamos enfrentá-la daqui para frente. Amém. Vamos enfrentar com alegria, vamos enfrentá-la com Doçura. temor a Deus, com doçura, com dependência de Deus. Vamos deixar aquilo que nos atrapalha ou vamos continuar enrolados o dia todo? Tem pessoas que ficam enroladas não só o dia, né? A semana toda, o mês inteiro, um ano vai passando e nunca consegue sair. Por quê? Demora a tomar decisão. Eu tenho aprendido muito isso nesses dias. Alguma coisa que você pode fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou começar, eu vou fazer uma faxina espiritual, eu vou tirar aquilo que é embaraço na minha vida. Olha, isso aqui eu sei, tenho certeza que é pecado, então eu não quero. Sabe, é romper com aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Quer resolver as demandas? Tira esses entulhos, esses lixos, porque o dia a dia, o mundo, ele joga um monte de lixo sobre a nossa vida, e se nós não vigiarmos, nós entramos nesse caminho e viramos até acumuladores sem saber. As pessoas percebem o que está acontecendo, mas muitas vezes quem está vivendo aquela causa, né, aquela demanda, não consegue, por quê? Já acostumou, né? Juntar o lixo, deixar ali no cantinho, botar debaixo do tapete. E o que Deus está falando para a gente é: conheça a verdade e se liberte. Conhecereis a verdade te libertará. Isso aqui é ruim, é tóxico, eu não quero para a minha vida, não vou aceitar, não vou ficar quieto, né? Mas vou me levantar e vou
enfrentar com temor, com amor, com doçura, com Alegria. alegria. E aí a gente alcança a vitória que Deus tem para nós. Não é assim que a palavra de Deus diz? A Amém. vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. E esse é o desejo do meu coração, que essa semana você tenha soluções para as suas demandas e você possa levantar a bandeira da vitória, Amém. para que juntos possamos celebrar, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. E toda a glória, toda a honra seja para Ele. Amém. Amém? Então, eu ia colocar, e ele sem ele saber, ele já colocou alguns detalhes que eu achei interessante, que é bom que a gente adiantou. Usando estratégias de enfrentamento. Quais as estratégias? O que é que eu vou fazer? E você ouviu ele dizendo alegria. Aí o que a gente fala? Ah, mas é fácil porque você não está passando com o problema que eu estou passando, mas eu já passei. E aprendi, no meio do sofrimento, a exercitar tudo isso que eu estou ensinando hoje. E já contei, mas é bom a gente repetir, que às vezes tem gente que chegou agora, tem gente que vai ouvir depois, né? Mas eu lembro direitinho quando meu marido chegava às 5 horas da manhã bêbado em casa. E não era eu. Meu primeiro esposo, mas é bom lembrar, porque o que eu mais pego são pessoas exatamente dizendo isso, é porque você não passa, seu marido é crente. Não, meu marido não era, meu primeiro esposo não era. E aí chegava às 5 horas da manhã bêbado. No início, eu aprendi a colocar mesa exatamente nesses momentos, porque é fácil você pegar seu prato, um vai almoçar na sala, tu vai almoçar na cozinha, tu vai almoçar no quarto. Não, nessa hora Deus me falou claramente. Eu fazia o café sem açúcar e dava a ele. Irada. Mas Deus me falou assim, que tal você colocar a mesa e fazer um café com açúcar e sentar com ele para você conversar mesmo às 5 horas da manhã. Eu comecei a aprender isso, você ouviu agora, Dimas dizendo da alegria. Mas como vou ter alegria num momento como esse? A nossa alegria vem de cima. A nossa alegria não depende da circunstância, é o que a Bíblia diz. Então, eu preciso exercitar a alegria exatamente num momento como esse, que é fácil você ficar alegre, não é? Quando tudo vai bem. Mas o apóstolo Paulo vem e nos dá uma aula tremenda. Ele diz, eu aprendi a viver contente, não é ficar alegre. É viver num estado de alegria em toda e qualquer situação. Eu sei estar abatido, sei estar por cima, sei estar por baixo. Vocês me conhecem, já sabem disso, que eu já mudei para tudo quanto é canto. E o lugar que eu levei mais alguma coisa foi o lugar que eu levei a cama, que foi aí em Campinas. Mas eu entrava e saía sem nada. Morei fora do país, Deus me disse, volta sem comprar um nada. Você não vai trazer nada de lá, de outro país. Tudo eu vou te dar quando você chegar no Brasil. E Deus me deu, sempre me dando mais do que eu pensava. Então, o apego e o desapego tem que fazer parte da vida. Eu preciso lembrar disso, porque senão eu vou ficar irada com certas coisas. E foi quando eu tomei essa atitude de me alegrar em Deus e sentar à mesa com Ele, mesmo quando tudo não ia bem, e até hoje eu faço isso, Ele sabe disso, se a gente tem algum problema, alguma coisa para resolver, a gente senta junto, olhando nos olhos um do outro e conversando até que a gente chegue num denominador comum. Eu acho que é isso que é melhor para nós. Não é assim? Pois é, então vamos fazer. Entendeu? Não é fácil, não é fácil, mas você vai lembrar do apóstolo Paulo. Ele, que era Paulo, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu estou numa aula, eu estou num aprendizado, eu estou num curso de ficar alegre em toda e qualquer situação. Eu não posso permitir que os problemas da vida me derrubem. Então, quais as estratégias? Ele já citou aqui, resiliência é uma delas, é a capacidade de adaptação a toda e qualquer mudança sem murmuração. Eu hoje estou muito bem aqui, mas amanhã eu posso ter que ficar ali sozinha no outro canto. E eu vou aprender a ficar feliz no lugar onde eu estou. Por quê? Porque a minha felicidade não depende das coisas materiais, não depende das circunstâncias, não depende de ter um marido muito bom, de ter isso, ter aquilo. Não, minha felicidade está centrada em Deus. Resiliência é exatamente isso, uma palavra tão usada, mas tão pouco vivida. Capacidade de adaptação a toda e qualquer mudança, sem murmuração. Então, quando você é uma pessoa resiliente, você fica tranquila, sabendo que tudo que está acontecendo com você faz parte do projeto de Deus. Então, não tem por que você reclamar. Você vai entregar para Deus e deixar Ele ser Deus. Outra área, outra coisa, estratégia focada no problema. Nós temos por hábito fazer isso. Eu preciso resolver o problema.
E se você vai focar no problema para resolver, você tem a solução, ótimo. Porque a gente sempre fala também sobre isso. Ó, isso é ciência com você, você sabe fazer isso, então vai fazer. Não espera que Deus mande outra pessoa, porque eu posso resolver. Ou então eu falo para ele, às vezes ele quer me ajudar em alguma coisa, eu falo, não, aqui você não precisa ajudar, porque eu sei fazer, eu vou dar conta aqui. Se eu precisar, eu te peço ajuda. Então, estratégia focada no problema é isso. Quando eu posso resolver, eu resolvo, não fico cobrando do outro. Aí você vai viver uma vida diferenciada, você não vai ter aquela demanda ali de uma forma de em murmuração. Você precisa saber o que você é capaz de fazer e fazer. Eu consigo, consigo, então tá bom. Então, a estratégia focada no problema é exatamente isso. Eu posso resolver. O que eu vou fazer para resolver isso? Deve ser a minha pergunta. Então, essa estratégia é fundamental. Estratégia na área da espiritualidade. E o meu mestrado é na área da espiritualidade e saúde mental, exatamente por isso, porque você vai treinar, você, se é uma pessoa espiritual, você não vai deixar que aquilo ali te derrube. Vou focar minha mente no que é sagrado, no que é eterno, no que vai compensar os meus sentimentos, minhas emoções. Eu não vou focar no problema agora. Qual é a estratégia que você vai usar? A estratégia focada no problema pode ser, mas aí você vai ter que resolver. Se é essa estratégia que você escolheu, então você vai ter que resolver o problema. Agora, se você escolheu a estratégia da espiritualidade, você vai lembrar que você tem um Deus que resolve qualquer problema. Então, aí você vai cumprir Hebreus 4. Eu vou entrar no descanso de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai resolver essa causa. Ah, vai. O nosso Deus, ele não dorme, diz a Bíblia. Não é? Então, ele está atento a tudo que nós precisamos. Estratégia focada nas emoções. São esforços próprios para controlar ou resolver a situação sem abalar minhas emoções, mantendo o equilíbrio, a paz interior e a alegria que não depende da circunstância. Então, a estratégia focada nas emoções é exatamente isso. Eu vou escolher uma emoção, eu vou decidir que eu não vou ficar triste com isso. Essa é uma estratégia que eu posso escolher. Eu não vou me abater com isso. Acabou. Nada vai me derrubar. Sabe? Eu disse isso quando eu perdi meu primeiro esposo. Eu falei, vou me levantar. Senhor, o senhor não levou? Levou. Então agora, ponto final. Eu disse desse jeito para Deus. Eu não quero ficar chorando. Foi o senhor que disse que é o poderoso? Então agora, o senhor levou, o senhor não vai me deixar chorando. Só chorei um dia. Que coisa maravilhosa. Então, esse é o poder de Deus. Eu preciso focar no problema, sim, mas para buscar no sagrado, no eterno, uma solução. Eu não quero. Levantei no dia seguinte, fui para as melhores lojas da cidade, comprei roupa de cama tudo nova. Doei toda a roupa de cama do quarto, tudo que eu tinha do quarto, doei. E fiquei com aquilo que eu ia olhar e ia ver que era algo novo, era um projeto novo, era algo. Eu sou assim. Ele viu, nós casamos a segunda vez agora, né? Casamos, meu segundo casamento, e eu disse para ele: chegamos aqui, tudo novo, vamos tirar a roupa de cama, vamos tirar isso, vamos fazer aquilo, quero tudo novo, Deus vai fazer. E nós fizemos. Agora, se você tem algo que te lembra o passado de tristeza, aí você fica mantendo aquele, toda vez que você olhar, está te entristecendo? Não. Lembra que essa não é uma estratégia divina. A estratégia de Deus é tudo novo. Tudo novo. É passar, é virar a página. Está tendo um problema? Vire a página. Não deixe essa demanda te derrubar. Em Isaías 6, eu gosto muito desse texto, e uma vez ministrei sobre ele. Em um clima de morte, Isaías viu o Senhor. Olha que maravilha. Leia Isaías 6, olhando com calma. Num clima de morte, Isaías fala: eu vi o Senhor. Por que num clima de morte? Porque naquele tempo, num dia da morte de um rei, era uma calamidade geral para todo mundo. Se um rei morresse, morria todo mundo quase de tristeza junto. Mas Isaías vira e fala: eu vi o Senhor. Isso significa, no meio de um problema sério, eu vou ver Deus. Deus vai mudar a minha história. Deus vai me usar depois disso para poder tratar com famílias. Deus vai me usar para ganhar os maridos dos outros para Jesus. Até hoje, eu fico vendo os homens me procurando para resolver problema, para poder. Não, vem cá, quero conversar com a senhora, quero conversar com a senhora. Aí, de vez em quando, vem alguém e fala: mas não é possível, por que esses homens ficam procurando? Falo, porque um dia eu tratei de um homem, botei ele na linha com Deus. Hoje eu tenho autoridade para poder fazer isso com outros. Por quê? Porque eu vejo que foi Deus que me chamou. Eu aprendi a fazer do problema um canal de bênção. Então, o que que você vai fazer com aquilo que hoje é uma demanda na sua vida? Pela psicologia, o trabalho de meditação. Eu estou com um problemão, aí eu paro, fico num canto assim: obrigada, Senhor, porque tudo isso vai passar, porque o Senhor vai fazer algo novo dessa situação.
Pela psicologia já é provado, pela ciência já é provado que a meditação feita 15 minutos todos os dias, centrada em algo muito bom, muda o seu cérebro. Mas a gente não quer. A gente quer ficar centrada no problema, enfrentada no problema, se falando do problema, conversando sobre o problema. Não, faça 15 minutos todos os dias de meditação desse jeito. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repete isso 15 minutos todos os dias, durante no mínimo 15 dias. Você vai ver o diferencial que vai fazer na sua vida. Vai chegar no final dos 15 dias, você vai ver que isso vai se tornar uma realidade. Isso tudo é ciência. Então, guarda isso. Liberar o perdão também é ciência. Se você não liberou o perdão e fica falando do problema o tempo todo, é porque ainda não perdoou. É importante, a gente sempre está falando isso. Tivemos problemas, tivemos, mas muito melhor a gente ficar juntinho, abraçado, se amando, muito melhor. O problema vai ser resolvido. Por quê? Porque eu sempre brinco com essa frase. Não sei nem de onde veio, mas eu sempre digo: o diabo sabe para quem aparece. Então, o que que isso significa? Se hoje ele lançou um problema entre nós, e eu fico com raiva, e não sei o quê, que eu não aguento você, que você quer mais, o diabo vai continuar ali, fazendo festa. Mas se a gente tem um problema, eu falo, não adianta, viu? Pode vir qualquer problema que eu te amo, você é importante para mim. E papá, acabou, o diabo não vai fazer festa mais ali, ele não vai ter argumento para poder fazer. Essa é a saída. Então, guarda essa frase: o diabo sabe para quem aparece. Ele não vai aparecer para nós se ele não encontrar guarida no nosso meio. O cuidado com o outro, consigo mesmo, com o outro e com as coisas do sagrado, do eterno. Eu preciso valorizar o que Deus me ensinou a fazer. O cuidado é algo fundamental. E o sentido da vida. Você tem que lembrar que o sentido da nossa vida está em Deus. O mestrado todo era voltado para isso, que a vida tem sentido. Eu encontrei uma frase de para-choque de caminhão uma vez que eu nunca me esqueci, só que eu coloquei do meu jeito. O cara, pelo jeito, era um homem mulherengo, ele colocou lá: a vida só tem sentido quando vivida em outra vida. E naquela época podia, né? Então ele colocou uma mulher bem exposta, vamos dizer assim. Só que eu peguei aquela frase e falei, nunca mais esqueci a frase. Falei: isso mesmo, Jesus. Passei perto do cara, já sabe. Ele Ela morre. faz isso, entendeu? Isso até hoje. Ela abre a janela e ele fala. Eu evangelizo até hoje desse jeito. Eu abri a janela do carro, do meu carro, eu sozinha, nem quero saber quem vai dar. Abri a janela e falei em alto bom som para o motorista de caminhão, sei até onde eu estava, olha que eu não guardo detalhes. Eu falei: isso mesmo, cara, a vida só tem sentido quando vivida em outra vida. Jesus para você. E fui embora. E o cara deu uma gargalhada, mas eu nunca mais esqueci. Então é assim que você vai fazendo o problema. Eu podia olhar ali e ficar olhando. Esse cara é safado, olha só o que ele fez com a mulher, que não sei o quê. Não, eu peguei a frase dele e transformei numa frase inesquecível para a minha vida. A vida só tem sentido quando vivida em outra vida, em Deus, no sagrado, no eterno. Aí sim, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu quero deixar para terminar o último versículo de Hebreus 12. Não, você vai deixar o último, eu vou deixar o último. Então tá ótimo. Não, eu ia deixar isso aqui do meu, mas depois Não, você fala, não tem sim. problema, não tem problema. Pelo que, Romanos 12, 28, pelo que, tendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Nós temos um reino, nós participamos de um reino, nós somos parte desse reino que pertence a Deus, que não pode ser abalado. E ele fala: retenhamos a graça, isto é, retenha a doçura, retenha a paz, a sua paz interior, nada pode roubar, porque ela vem de cima. É a presença de Jesus, do Espírito Santo dentro de nós, que traz essa paz. Então guarde isso, retendo a graça, a paz, a presença de Jesus, porque esse reino não pode ser abalado por nada. As demandas da nossa vida não poderão nunca nos abalar, nunca poderão nos tirar do foco daquilo que Deus nos chamou para vivenciar na terra. Deus te chamou para viver bem com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seus amigos, para não ter nada contra ninguém, para estar com seu coração livre de toda mágoa, de toda tristeza. E aí sim, você vai ver como a sua vida vai fluir a partir de agora. Amém? Ele vai Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor ou bem dessa terra. Aleluia. Então, 3 palavrinhas, 3 verbos aí que faz toda a diferença. Você tem que querer, você tem que ouvir
para desfrutar do bem dessa terra. Amém? Depois, não sei se dá tempo hoje, só para você explicar um pouco mais, Rita, sobre a meditação, né? Porque é algo que às vezes a gente ouve e pode trazer assim pensamentos que eu faço yoga, né? E faço meditação em tal lugar. E essa meditação, eu tenho aprendido que é na palavra de Deus, ouvindo os louvores, né? É uma meditação que tem um sentido bíblico na Uhum, palavra, lendo a palavra, uhum, ouvindo louvores, né? uhum. Ouvindo textos que edificam, é aquilo que eu já coloquei para vocês. Não é essa meditação comum, né? É uma meditação centrada no eterno, nas coisas que Deus tem nos ensinado. Essa meditação foi trazida para a clínica onde eu trabalhei em Campinas, dos Estados Unidos, pela doutora Lorena. Então, nós fizemos ali, antes da pandemia, foi uma coisa maravilhosa. Nós tínhamos uma média de 70 pessoas e era muito bom, né? E depois, até durante o tempo da pandemia, eu comecei a passar, porque as pessoas queriam que ensinasse sobre isso, para que eles vivessem no tempo da pandemia, e foi algo muito edificante. Então, só isso dá mesmo um outro tempo, mas qualquer interesse na área, vocês podem me perguntar no particular, eu vou estar passando para vocês, tá? É uma meditação desse jeito, só tem valor se for feito mesmo de 12 a 15 minutos todos os dias, né? Você pegar hoje e fazer, e ela é aliada com a respiração. Então, você termina de fazer, você vai ver que diferença faz. Mas volto a dizer, precisa ser todos os dias ligado com a respiração. Você puxa a respiração e fala aquilo que você está querendo. Você quer trabalhar com a paz? Você fala, ou pode usar o texto da palavra, eu te deixo a minha paz. Você fala como se fosse personalizado. Jesus foi, mas ele deixou a paz para mim. Então, eu não posso deixar que nada roube a minha paz. Durante 15 minutos eu vou falando a mesma coisa. Se eu preciso de alegria, eu vou falar o texto sobre alegria. E assim sucessivamente, né? Eu sou próspero em tudo, se é ligado aos recursos materiais, você vai falar, Deus deixou isso para nós. Eu sou o teu pastor e de nada eu vou ter falta. Fiz isso durante muito tempo, em plena pandemia. Eu tenho um bom pastor e de nada eu terei falta. Eu não vou ter falta de nada. Eu falava isso 15 minutos todos os dias e nada me faltou. Vocês têm aí, junto com vocês, a Alessandra, né, que levava, sem ela saber da minha meditação, ela levava a comidinha pronta para mim durante todo o tempo da pandemia, para a glória de Deus, depois que eu comecei a fazer a meditação, crendo na promessa do Senhor, na palavra do Salmo 23. Amém? A Que família da semana, a família da semana, isso. seria a Lina, de repente. A gente vai estar sugerindo a Lina, então, que entrou agora, né? E nós estivemos lá na casa dela. Não sei se a gente pode estar falando um pouquinho, né, Lina? Pode falar um pouquinho né, do seu esposo, né? A oração dela vai para o esposo dela. Pode ser, né, Lina? Tá? Então, eu queria que vocês estivessem orando pela família dela, a casa dela, o esposo dela está acamado numa cadeira de rodas. Então, nós vamos orar para Deus tirar ele dessa cadeira de roda, para que ela possa liberar até um trabalho lindo de ajuda aos necessitados da cidade. E ela é uma mulher de destaque na cidade, porque o marido é médico e ela trabalha para Jesus todos os dias, o dia todo, mas está sendo limitada com essa situação do esposo. Então, eu queria que vocês orassem e colocassem na lista de oração a semana toda. Se a gente focar, né, pedir, como diz a Bíblia, nós cremos que Deus pode tirar o esposo dela dessa cadeira de roda. Em uma semana que nós fizemos isso várias vezes, ficamos muito felizes ontem de ouvir o áudio dela, dizendo que o marido já deu os primeiros passos lá, mais fortalecido essa semana. Como eu fiquei feliz, Dimas ficou numa alegria. Põe de novo, que eu quero ouvir esse áudio aí, eu quero ouvir esse áudio. Então, imagina a alegria que, como grupo, como família de Deus na Terra, nós vamos ter de ver ainda a Lina contando aqui, como eu já vi isso em Teresópolis acontecendo, né? Quando Deus levantou da cadeira de roda o esposo de uma irmã. Então, hoje eu quero que vocês coloquem a família da Lina. Lina, depois você escreve no grupo para a gente o seu nome, o nome dele, dos filhos, tá? Os Tá, pedidos querida, que você obrigada. quiser que a gente vai estar orando, ok? Obrigada, queridas. Prazer Nada. grande conhecê-los. Realmente, você também. Gostamos muito de estar com vocês. Amém? Amém. Obrigada. Então é isso. Nós vamos estar orando agora e agradecendo pelas famílias que estão conosco, tá? Da semana passada que nós intercedemos também. Ora para gente.
Senhor, Tu és o Deus presente em todo o tempo, em cada demanda que nós vivemos, enfrentamos, seja elas, Amém, ó Jesus. Deus, tragédias ou coisas mais suaves. O Senhor nunca nos abandonou. Que a Amém. bênção do Senhor esteja sobre cada família, Uhum. Deus, sobre cada um que hoje tirou esse tempo, Pai, que deixou os embaraços, Deus, que não quer mais pecar e se apresentou diante do Teu altar, que receba, Pai, que receba as bênçãos do Senhor, que receba as promessas do Senhor, que a Tua palavra venha se cumprir, ó Deus, e diante das circunstâncias, nós declaramos a vitória do Teu povo, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Shalom. Nós vamos ver a glória da última casa maior do que a da primeira, nas famílias de cada um aqui que tem perseverado. Amém? Deus abençoe vocês. Saudades. Shalom, paz. Shalom.